Rapaz, se você analisar as questões de forma diametralmente oposta, você vai entender que nem sempre as nuances elas se sobrepõem de uma forma antagônica. E isso é muito fácil de se vislumbrar, porque quando você olha de uma forma mais ou menos predisposta a você levar essas questões de maneiras que o seu oponente não vai reagir da forma como você estava esperando, você então vai concluir facilmente que essas coisas acontecem normalmente de forma amplexa da outra, entendeu? Entendeu nada, né? Meu amigo, minha amiga, preste atenção numa coisa, bicho. A minha sogra, quando ela esteve aqui, eu ficava horas e horas falando pra ela esse tipo de coisa assim, e ela olhava pra mim e dizia assim: não tô entendendo nada, Felipe. Aí minha mulher falava assim: mãe, não vai essa conversa desse cara, mas não, que ele é doido, mãe. Ele começa com esse negócio aí e ele vai rolando. Por que eu tô falando isso? Porque ontem, quarta-feira, dia 20 de novembro, o excelentíssimo, né? Sério que é excelentíssimo? Ah, meu Deus do céu. O Dias Toffoli, excrescentíssimo Dias Toffoli, passou 4 horas falando nada com nada para tentar justificar. Cara, eu fico imaginando para que diabo é que esse pessoal do STF, quando vai votar, não simplesmente diz assim: rapaz, olha, eu voto pela constitucionalidade desse negócio. Ou então diga: não, eu voto para isso não ser constitucional, eu não acho que isso é de acordo com a Constituição, e o meu voto é contrário. Ou então meu voto é sim. Mas os cabras tem que florear, tem que enfeitar, tem que usar um monte de rebuscado, tem que ir na casa do Romero Jucá buscar informações e não sei o que do livro tal, Rapaz, pelo amor de Deus, cara, vamos ganhar tempo e produzir? Os caras, rapaz, 4 horas. Esse Zé Mané do Dias Toffoli. Eita, agora o telefone chamando aqui. Answer. Hello? Hello? You're breaking up. Hello? No, I'm on the road. Yeah, I can hear now. Sorry, who's this? Oh, I see. Yeah, it's me. Can I call you back, Ray? I'm just in the middle of something here. I'll call you right back. Is that okay for you? Yeah, give me 10 minutes and then I'll call you back. Thanks, bye. Phone call completed. Então, gente, o cara passa 4 horas, bicho. É um Zé Mané, rapaz. É um perfeito Zé Mané. E os próprios colegas dele lá ficaram assim, ó, sem entender nada. Rosa Weber ficou boiando. Todo mundo ficou boiando. Teve um lá que falou assim: rapaz, isso aqui é igual a entender javanês. Precisa de um tradutor de javanês, porque o cabra conseguiu embromar por 4 horas um negócio que era para ter sido assim, ó. Não, isso aqui, os órgãos de fiscalização, essa questão dessa votação era para definir se os órgãos de fiscalização podem passar informações entre eles. Cara, meu Deus do céu, é um absurdo atrás do outro esse meu Brasil. Todos os países sérios do mundo, os órgãos de fiscalização governamentais trocam informações entre si, sem precisar recorrer à justiça, sem precisar recorrer à Suprema Corte, sem precisar nada disso. É natural, é corriqueiro. Eles trocam informações. Por quê? Porque o policial, por exemplo, ele faz um juramento de honrar a lei,
de agir de acordo com a lei, de acordo com os mais altos padrões de ética. A mesma coisa acontece com os outros funcionários dos órgãos de fiscalização. E aqui esse negócio de juramento é muito, muito sério. Só para você ter uma ideia, uma vez eu fui votar e o voto era de lápis, tinha lá a cédula de votação e um lápis na cabine. Eu achei aquele negócio super interessante. Você faz um xizinho, tem até um vídeo meu falando sobre isso aí no canal. E aí eu fiz um xizinho de lápis, botei lá meu voto na urna, e quando eu saí eu fui falar com a moça lá que estava ajudando a eleição na urna, né? Esqueci o nome agora que dá para essa função aí. Mesária. Fui falar com a mesária. Eu falei, olha, desculpa perguntar, eu sou do Brasil, moro aqui no Canadá e tal, enfim, vim votar. E eu notei que o voto é registrado com lápis. E não tem o perigo de alguém, na hora que for abrir essa cédula para contar os votos, pegar, apagar com a borracha e fazer um X de lápis em outro candidato? A moça olhou para mim com o olho arregalado. Parecia que eu tinha falado uma heresia. A sensação que eu tive é que eu tinha falado uma heresia. E ela olhou para mim e ela disse assim: mas quem controla os votos, quem conta os votos, perdão, não controla, mas quem conta os votos somos nós mesmos depois da eleição, e nós fizemos um juramento. Aí eu, não, claro, desculpa. Porque aquilo para ela era algo inadmissível. Quebrar um juramento é um negócio assim que na cabeça deles aqui não entra, simplesmente não entra. Então, o funcionário público que é juramentado, ele tem que honrar aquele juramento que ele fez. Mas a questão é que no Brasil é um negócio tão esculhambado que ninguém dá valor a juramento, ninguém dá valor a mais nada, a palavra não vale mais nada, tá tudo esculhambado, tudo detonado. Aí o filho do Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, senador, que antes era deputado estadual pelo Rio de Janeiro, foi pego fazendo rachadinha com funcionários do seu gabinete. E o Queiroz era o administrador dessa bagaça. E o cara, ao invés de assumir o seu erro, e aí nesse ponto eu quero fazer um parêntese aqui, porque aí foi aonde começou essa treta entre Nando Moura e esse pagote de imbecis que são bolsomínios, que tem um culto à personalidade, que fica mito. Cara, todo mundo erra. Parem de ser imbecis, de ficar adorando a personalidade, que vocês estão fazendo a mesma coisa que os esquerdopatas comedores de pão com mortadela estavam fazendo em relação ao Lula. É preciso, isso até por uma questão de demonstrar zelo, carinho. E eu entendo perfeitamente o Nando Moura, quando ele começou a questionar algumas coisas do governo. Eu entendo perfeitamente a Joyce Hasselman, quando começou a questionar algumas coisas do governo. Eu também questionei, eu apoiei o governo, o candidato Bolsonaro, já falei isso aqui trocentas mil vezes, porque, na minha opinião, era o melhor candidato naquela ocasião, no segundo turno principalmente, quando ficou claro que se não fosse Bolsonaro seria o retorno à esculhambação nesse país, onde o cara queria soltar bandido. Enfim, não vou perder tempo com isso, por isso que eu apoiei Bolsonaro. Mas você não pode ser tão cego, tão abestado, como diz lá no Ceará, de achar que não, eu não posso agora questionar nada do governo Bolsonaro, não posso questionar nada dessa família. Peraí, esse país agora é uma monarquia? É uma família real? Pelo amor de Deus, gente. Flávio Bolsonaro, é claro que estava participando dessa maracutaia. Essa é a minha opinião, tá, gente? Eu tenho direito de ter uma opinião. Eu tenho o direito de expressar a minha opinião.
baseado nas coisas que têm acontecido. E aí, voltando para o Nando Moura, eu lembro claramente que o Nando fez um vídeo dizendo o seguinte: Flávio, confesse logo essa merda, rapaz, assuma essa merda e diga assim: olha, eu errei, quero consertar, quero pagar meu erro. Mas ao invés disso, Flávio Bolsonaro entra no STF com um pedido para parar as investigações que estavam sendo feitas, de acordo com ele, porque ele queria ter o mesmo tratamento de todo mundo. Que é isso, cara? Esse é um subterfúgio de quem não quer que a coisa seja esclarecida. Lembra do mecanismo? Foi pro Supremo! Foi pro Supremo! Os caras comemorando lá o negócio que tinha ido pro Supremo, porque o Supremo é sim essa frouxidão. O Supremo envergonha o povo brasileiro. Membros da Suprema Corte como Dias Toffoli, como Ricardo Lewandowski, que adora esse pessoal da esquerda, que tem predileção. Tanto é que no impeachment da Dilma, ele rasgou a letra da lei que dizia não, ainda diz, a lei ainda diz isso, que o presidente que for afastado no processo de impeachment tem que ficar 8 anos sem poder se candidatar a nada. Mas Ricardo Lewandowski, para proteger a Dilma, rasgou a lei. Cara, isso é muito sério, bicho. Você já imaginou se daqui a 10 anos, 5 anos, sei lá quando, nós tivermos um outro processo de impeachment contra outro presidente, e esse outro presidente disser o seguinte: não, eu quero continuar podendo me candidatar a senador, a vereador, a o que for. Vão dizer o que para ele? Vão dizer: não, você não pode. Não, você não pode. É isso que vão dizer para ele? Quando a lei diz que o cara tem que ficar inelegível. Mas Ricardo Lewandowski rasgou a lei e agora abriu a porta para, no futuro, se tivermos casos de impeachment, a lei ser rasgada de novo, ser pisada de novo. Vergonha, Ricardo Lewandowski. Você é uma vergonha. Você é uma vergonha. Aí nós temos um outro lá, bocão, boca mole, que parece que tem uma tara para soltar bandido. Não sei, esse cara deve ter uma tara. Deve ser algum tipo de tara. Ele quando está assinando lá o habeas corpus, ele deve ter sentido algum prazer, alguma coisa, porque não é possível. Quer dizer, é uma vergonha, bicho. Esse STF brasileiro é uma vergonha. Esses caras enlameiam a corte do meu país, sujam a corte brasileira. Aí o Dias Toffoli agora vai fazer uma exposição do seu voto e passa 4 horas falando asneiras, falando besteira. Tanto que teve que fazer uma nota de esclarecimento no outro dia. Hoje, esse voto dele foi ontem, estou gravando o vídeo hoje, dia 21 de novembro, o voto dele foi ontem. Ele teve que se explicar, porque pelo amor de Deus, rapaz, onde é que nós vamos parar com esse tipo de aberração? Isso é uma aberração. A Suprema Corte de qualquer país sério e civilizado do planeta Terra é um lugar que inspira respeito, que inspira confiança, que inspira honra. Hoje nós temos os ministros da Suprema Corte tendo que sair do trabalho por um túnel escondido, porque eles não conseguem encarar a população. Gilmar Mendes é achincalhado dentro de aviões. Mesma coisa com Ricardo Lewandowski. Aquele outro lá, que foi para o programa Roda Viva, que fala assim: você não confia na sua Suprema Corte? Esqueci o nome dele agora. Você não confia na sua Suprema Corte?
O repórter falou na cara dele, assim, na lata: não confio. Eu não confio por causa disso e disso. E em 2 minutos botou Marco Aurélio Melo no bolso. Dobrou assim como quem dobra um pedaço de papel. Pegou o Marco Aurélio, ó, dobrou todinho, botou no bolso. Em 2 minutos. Ele disse: porque a Suprema Corte em tantos anos não julgou isso, não fez isso, não fez isso, não fez isso, não fez aquilo, não fez isso. Por isso eu não confio na Suprema Corte. Cara, isso é uma coisa tão surreal em países como esse aqui que eu moro, que você só vê isso no filme, cara, só vê no cinema. Um repórter chegar para um juiz da Corte Suprema, da mais alta corte do país, e bater de frente e dizer: não, eu não confio, você não é digno de confiança. Em outras palavras, o que aquele repórter estava dizendo, Luiz Guzmão, acho que é uma coisa assim, Guzmão, esqueci agora o nome dele, Alberto Guzmão, eu acho que é isso, diz aí no comentário, que aquele repórter estava dizendo na cara do ministro da Suprema Corte era que você não é de confiança, você não inspira honra. Era isso que ele estava dizendo. Você não inspira respeito, porque quando você não confia, você não respeita. Você só respeita aquilo que você confia. Uma vergonha. Acorda, Brasil! Caramba! Gente, já falei demais. E eu tinha prometido que não ia mais falar de política, mas sei não, bicho. Eu fico. Quando eu vejo esse tipo de coisa, tudo que eu quero é que o meu país seja um país decente. Mas infelizmente nós temos alguns, não é toda a Corte Suprema, eu não sou daqueles que pregam que tem que fechar a Suprema Corte, não prego isso. É muito importante que nós tenhamos instituições sólidas, sérias, mas é também muito importante que nós tenhamos uma asepsia dessas instituições. Nós temos aqui no Canadá um ditado muito usado pelas autoridades, que em inglês é lead by example. Lead by example nada mais é do que você liderar dando o exemplo. E isso é muito sério aqui, é levado muito a sério. E eu gostaria muito, só isso que eu gostaria, que o meu Brasil, nós tivéssemos autoridades que pudessem dizer isso, que pudessem afirmar isso de si mesmas, que elas lideram pelo exemplo, não se escondendo atrás de Suprema Corte, como o Flávio Bolsonaro fez, pedindo liminar, e essa liminar foi estendida para mais de 900 outros casos que estavam sendo investigados. Quer dizer, por causa de um sujeito, nós tivemos quase outros 1000 casos que agora estão em compasso de espera por meses e meses, quando já poderiam ter sido concluídos esses casos, essas investigações, poderiam já ter produzido punição aos que fossem encontrados culpados. Aí o Brasil se transforma num país da impunidade para ricos. Cada vez mais a gente está vendo isso. Para quem tem dinheiro para pagar advogados com paletós extremamente bem cortados, gravatas Hermès, bolsas da Louis Vuitton, pastas da Louis Vuitton, da Chanel, advogados que usam sapatos com
cromo alemão, couro de cromo alemão, enfim, que custam um absurdo, que tem escritórios onde as portas são de 4 metros de altura. Aqui tem esses escritórios assim também, custam uma fábula. Você entra, você já se sente intimidado só com a imponência do local. Mas isso custa uma fortuna. Pois bem, para esses que podem pagar esse tipo de advogado, esse tipo de escritório, de banca de advogado, para esses existe impunidade. Acorda, Brasil! Caramba! Tchau, gente! Se gostou, dá joinha, compartilha esse material, passa para frente.